E Felipe Coutinho será anunciado pelo Vasco. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores sobre o tema e fala também de Gabigol relacionado para a partida contra o Fortaleza. Será que isso muda algo em relação ao Palmeiras? Por falar no Verdão, atualizações em relação a propostas, diversas ofertas de clubes do exterior por atletas alviverdes. No Corinthians, muitas movimentações. Traga o salário de Ramon Dias, um volante contratado, um alvo para a zaga e a chance de Rodrigo Garro ir jogar no River Plate. Para completar, tem as últimas no mercado, a dificuldade do São Paulo na renovação de contrato do atacante Juan, tudo sobre o Galo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, terça-feira super bacana, até por isso estou chegando com uma dica legal da Aposta Real, site que te dá até R$800 de bônus de boas-vindas, estou colocando na tela as partidas. Na Copa América temos Argentina e Canadá, a Argentina é bem favorita na quarta, Uruguai e Colômbia vou de empate. Nessa terça-feira pela Euro, para mim o principal jogo dos últimos dias, Espanha e França, duas das melhores seleções do planeta, tô indo de empate. Na quarta tem a outra semifinal da Euro com Inglaterra e Holanda, também vou de empate. É legal que você pode fazer sua fezinha na Aposta Real e ainda garantir um bônus de até R$800, tem link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro e utiliza o código CNICOLA, tudo junto e maiúsculo, como eu estou mostrando na tela, para ter direito a esse bônus de boas-vindas que pode chegar até R$800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Grêmio. A diretoria do Tricolor foi indagada, pressionada, cobrada pelo Conselho Deliberativo do clube em reunião nessa segunda-feira por causa da saída de Cuiabano, o lateral que tem feito sucesso com a camisa do Botafogo. E a justificativa dos dirigentes gremistas é de que o Cuiabano havia pedido uma grana muito alta para renovar, surgiu a proposta do Botafogo e entendeu-se que era o melhor cenário. Quero falar também sobre o Fluminense, que igualou a marca de 1974. Atingindo sua pior sequência em campeonatos brasileiros, são 12 partidas sem vitória, 3 empates e 9 derrotas. O Flu é o lanterna do Campeonato Brasileiro com 87% de chances de rebaixamento. Já o Botafogo ainda quer mais 2 reforços. Importante lembrar que o Botafogo já tem 3 aquisições para essa janela que abre na quarta-feira. Thiago Almada é o reforço mais caro da história do futebol brasileiro, 22 milhões de dólares com mais 3 milhões de dólares em bônus. O Botafogo também já havia fechado com o volante Alain, ex-Napoli, Everton, entre outros clubes, assinou pré-contrato e chegou sem custos, na mesma situação de Igor Jesus, que pertencia ao Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. O foco do Botafogo agora está em 2 posições, para a zaga e para a lateral direita. A busca por um zagueiro é por alguém que chegue para ser titular, para eventualmente se juntar aos atletas atuais, mas que possa ter uma condição de jogo. Vale a lembrança de que desde a saída do Adrielson, ninguém conseguiu assumir essa condição de forma definitiva. Há também a busca por um lateral direito, esse não precisaria ser um titular. A ideia é ter uma sombra para o Damian Soares, alguém que possa revezar com esse atleta. Só para completar uma curiosidade, o Tietê, titular absoluto, está entre os atletas cujo contrato se encerra em dezembro. E nas últimas horas o Tietê fez uma postagem nas suas redes sociais e quase todos os jogadores do Botafogo invadiram essa postagem pedindo que o Botafogo renove o contrato do atleta. Até agora ele não foi procurado por dirigentes botafoguenses para discutir essa situação. Bora te atualizar agora sobre as últimas do mercado no Atlético Mineiro, clube que precisa desesperadamente de reforços. Quero contar que Júnior Alonso ainda não foi anunciado, mas é uma questão de tempo. Ouvi uma pessoa do departamento de futebol que disse, abre aspas, o Júnior está terminando os exames médicos e se tudo correr bem, anunciamos até quarta-feira. Eu perguntei, mas como assim, se tudo correr bem? Existe alguma suspeita, alguma preocupação? A resposta foi, nenhum problema, tudo nos conformes. É o protocolo do Atlético, só anunciamos depois dos exames médicos e da assinatura do contrato. Também indaguei essa pessoa a respeito de Fausto Vera, negociação difícil, enrolada com o Corinthians. E a pessoa me contou o seguinte, abre aspas, as negociações deram uma avançada nos últimos dias, mas ainda não estão concluídas.
Perguntei se aquela dívida que o Corinthians tem com o Argentino Júnior é que representava a maior dificuldade, e a resposta foi, abre aspas, o Atlético propôs pagar a dívida com o Argentino Júnior, mas a verdade é que o time argentino havia adiantado essa grana e repassado a dívida para outros, então o Galo precisou recomeçar a negociação, até porque o Corinthians andou meio reticente, mas ao mesmo tempo o Corinthians precisa que o negócio saia e a tendência é que o acordo seja fechado, fecha aspas. Importante lembrar que o Atlético vive fase horrorosa, só uma vitória nos últimos 7 jogos, 4 derrotas acachapantes, com direito a 4-0 para o Palmeiras, 4-2 para o Vitória, 4-2 para o Flamengo e mais um 3-0 diante do Botafogo. O Gabriel Milito tem sido pressionado, assim como os executivos, como os acionistas do Atlético. Bora falar agora sobre o Vasco, notícia super relevante. Cruz Maltini espera anunciar ao longo dessa terça-feira a chegada de Felipe Coutinho. Foram vários os prazos e datas dados nos últimos dias, todos não confirmados. Mas, na noite dessa segunda-feira, Vasco e Coutinho enfim chegaram a um acerto. Empréstimo de uma temporada, Vasco paga cerca de R$ 1,5 milhão por mês, aceita as condições de contratações de Alex Teixeira e Souza, além de uma série de outras exigências que o Coutinho fez pensando no bem do clube. Resta para que esse anúncio aconteça apenas a chegada de um documento que vem do Aston Villa liberando o atleta. Vale a lembrança de que o Aston Villa é dono dos direitos econômicos do Coutinho. Esse vínculo só se encerra em junho de 2025. Por lá ele ganhava R$ 3,5 milhões mensais, ele abre mão de 2 milhões para jogar no Vasco. Importante contar também que o Cruz Maltino segue no mercado em busca de contratações. Um zagueiro é tratado como algo muito importante dentro desse elenco Cruz Maltino, que tem carências apesar da recuperação nos últimos jogos. Só para completar, Carlos Amodeu é o novo CEO do clube. Existiu a especulação de que o Alexandre Leitão, ex-CEO do Atlético Paranaense, poderia ser contratado. Essa ideia foi descartada e Carlos Amodeu já foi oficializado. Bora falar agora sobre o São Paulo e a possibilidade de o tricolor perder de graça outro atleta revelado nas categorias de base. Eu me refiro a Juan, jogador de 22 anos de idade, queridinho do técnico Zubeldia, mas que ainda não renovou seu contrato. Esse vínculo já entrou nos últimos 6 meses. O contrato se encerra em 31 de dezembro, ou seja, o Juan já pode assinar um pré-contrato. Ao contrário do Wellington, que já tem um novo destino, o lateral esquerdo fechou com o Southampton e, na pior das hipóteses, se muda para a Inglaterra em 1º de janeiro, o Juan assegura que não tem acordo com qualquer outro clube e que ainda discute a possibilidade da permanência no São Paulo. A primeira proposta feita pelo tricolor foi recusada, o jogador mandou uma contraproposta e o São Paulo vai tentar se aproximar dos valores pedidos pelo atleta. Jogador que na atual temporada tem 19 partidas, 3 gols e 1 assistência. É profissional no São Paulo desde 2021, havia chegado para o Sub-17. A torcida não morre de amores pelo Juan. Isso talvez até dificulte um pouco a renovação. Mas o São Paulo não pode perder mais um atleta formado na base, em que se investe bastante e que sai sem custos. Foram vários os casos nos últimos tempos de atletas com essas características. O Wellington, o Igor Gomes, João Schmidt, Marquinhos Cipriano, entre outros. São Paulo até havia mudado a sua postura na relação com os atletas e o fim do contrato, mas acabou deixando escapar situações do Wellington e também do Juan. Só para completar, o Carlos Belmonte, o diretor de futebol do São Paulo, concedeu uma entrevista ao BOP na noite dessa segunda-feira e afirmou que o tricolor não tem qualquer informação sobre uma reunião do Zubeldia com representantes da Federação Equatoriana. Essa reunião teria sido marcada para essa terça-feira, de acordo com a imprensa do Equador. Vale a lembrança de que busca-se por lá um técnico para comandar a seleção local. Quero falar agora sobre Gabigol, notícia importante. O Flamengo deve relacionar Gabigol para a partida contra o Fortaleza, marcada para esse meio de semana. Gabigol que ficou de fora dos últimos 3 jogos do Fla, por opção do técnico Tite, em parceria com os dirigentes do rubro-negro. A ideia é que ele não atingisse o limite de jogos que o impediria de se mudar para outro clube. Aí você deve estar se perguntando, Nicola, então se ele jogar contra o Fortaleza, o negócio com o Palmeiras melou? Ainda não. Gabigol tem 5 partidas, o limite máximo de jogos é de 6.
quem completa 7 partidas fica impossibilitado de atuar por outro clube. Então, ainda que seja relacionado e utilizado contra o Fortaleza, o Gabigol ainda teria a possibilidade de se mudar para outro clube desde que não faça mais nenhum jogo. Já contei para vocês desde a semana passada que o Gabigol tem um acordo fechado com o Palmeiras. Esse acordo vale para janeiro de 2025. O Palmeiras e o Flamengo tentam chegar a um acordo para a liberação do atleta de forma imediata. O Fla pede 5 milhões de dólares ou a inclusão no negócio do Dudu, que ainda reluta com a ideia de se mudar para o Flamengo. Só para completar sobre o Dudu, 3 partidas no Campeonato Brasileiro, ainda que seja utilizado nas próximas rodadas, o Dudu terá condição de atuar pelo Flamengo. Dudu que nem estreou na Copa do Brasil, ou seja, teria essa possibilidade de jogar na competição de mata-mata do futebol nacional, algo que o Gabigol não poderia com a camisa alviverde. Só para completar, o Gabigol foi relacionado para o jogo contra o Fortaleza por causa das ausências de Bruno Henrique e Cebolinha, ambos machucados. Gabigol, possivelmente depois de saber que seria relacionado, postou uma foto com uma camisa de treino, trabalhando lá nas atividades no Ninho do Urubu e acompanhado de uma legenda, saudações rubro-negras e um coração pegando fogo. Quero falar agora sobre o Corinthians com muitas atualizações. O Timão prepara o anúncio da chegada de Ramon Dias para essa terça-feira, contrato até dezembro de 2025. O argentino e sua comissão técnica terão um custo mensal de mais ou menos R$1,5 milhão por mês. Será o técnico mais bem pago do Corinthians desde Vitor Pereira, que na oportunidade embolsava R$2 milhões mensais. Os 2 milhões equivalem ao mesmo salário que o Ramon Dias tinha nos tempos de Vasco. O técnico argentino aceitou uma redução para trabalhar no Timão. Desde a saída do Vitor Pereira, passaram pelo Corinthians, com salários menores: Fernando Lázaro, Cuca, Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes e Antônio Oliveira. Importante contar que o auxiliar técnico e filho do Ramon Dias, o Emiliano Dias, que estava na Europa curtindo os dias de férias, já fez uma postagem nos stories com uma foto no avião indicando que vinha ao Brasil. Eles devem ser anunciados nas próximas horas, mas a possibilidade de comandarem o time, o Emiliano e o Ramon Dias, contra o Vasco nessa quarta-feira está completamente descartada. Para completar sobre o Timão, outras novidades importantes. O Corinthians fechou a compra do volante Charles, que pertence ao Midland da Dinamarca. Operação que envolve €1.300.000 pagos em 3 parcelas. Ele se junta a Hugo Souza, goleiro que vem do Flamengo por empréstimo, e também ao Alex Santana, volante que chega junto ao Atlético Paranaense, operação de €2,5 milhões. Corinthians que também tem interesse no zagueiro André Ramalho, brasileiro de 32 anos de idade, livre no mercado depois da passagem pelo PSV. Para completar, preciso contar que o River Plate está de olho em Rodrigo Garro, meio atacante corintiano que aos pouquinhos vem se soltando. Mas o Timão já disse, antes mesmo de receber a oferta oficial do River Plate, que não tem intenção de negociar seu jogador. Para fechar o vídeo, preciso falar sobre o Palmeiras e uma enxurrada de propostas por vários tipos de atletas do Verdão. Titulares, reservas, garotos da base. O Palmeiras não para de receber ofertas. E olha que essa temporada já ficou marcada por vendas extremamente expressivas, como a de Hendrick, Luiz Guilherme e Estevão. O problema financeiro não existe mais no Palmeiras, especialmente depois dessas 3 transferências. Mas as propostas não param de chegar. Richard Rios, por exemplo, faz grande Copa América. Não há proposta oficial, mas a tendência é que o Palmeiras receba pelo menos 2 ofertas nos próximos dias de clubes grandes do futebol europeu. Rony, empresário dele, um dos representantes, esteve no exterior, conversou com o Zenit e com o clube do mundo árabe. E há a promessa de que propostas vão chegar a qualquer momento. Vanderlan, lateral esquerdo, reserva do Piquerez, interessa ao Benfica, proposta de €8 milhões, fixos mais €2 milhões em bônus. Piquerez foi alvo de uma oferta da Juventus da Itália, proposta já recusada. Até Luiz, menino de só 18 anos de idade, que fez sua primeira partida pelo profissional no último domingo contra o Bahia, tem sido monitorado pelo Arsenal. Vitor Reis, autor de um dos gols da vitória contra o Corinthians. O Vitor Reis, zagueiro de só 18 anos de idade, também tem sondagens de clubes de fora. Palmeiras que vendeu nas últimas horas John para o Red Bull Bragantino, operação de €4,5 milhões fixos, com bônus esse acordo pode chegar a €7 milhões. Para completar, importante contar que Maurício foi apresentado nessa segunda-feira, reforço de R$60 milhões, jogador contratado junto ao Internacional. E você, curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, nos encontramos à tarde com mais notícia. Tchau!